Olá Pedro, obrigado por ter aceitado este meu convite. É um prazer, Ricardo, sempre à disposição. Pedro, a minha primeira questão aqui é como é que um transmontano um dia decide que quer ser polícia? Olha, não é fácil. Eu nunca tive, digamos, a intenção de eventualmente ser polícia. Portanto, a polícia surge como uma opção na minha carreira académica, em que, na eventualidade de poder obter aqui uma possibilidade de trabalhar para o Estado, o meu pai, que era uma pessoa que já faleceu, era uma pessoa que achava que o Estado era quem suportaria, digamos, toda a gente de bem, entendeu forçar-me que eu deveria arranjar um emprego do Estado, etc. E, portanto, e nessa senda, em vez de concorrer à faculdade, aliás, concorria à faculdade, mas havia o Instituto, anteriormente chamava-se Escola Superior de Polícia, e, portanto, havia o Instituto que me garantia um estudo superior, portanto, de habilitação superior, académico, e, ao mesmo tempo, um emprego, entre aspas, do Estado. E, portanto, essa possibilidade, claro que alargou os horizontes e pôs-me em campo de ver se seria eventualmente uma solução para a minha vida de futuro. E acabei por me apaixonar. Portanto, isto não foi propriamente premeditado, foi uma consequência direta de uma solução de vida que poderia ser útil, uma vez que o curso era um curso novo, portanto, estava no seu terceiro ano de existência. Portanto, o Instituto estava no terceiro ano de existência do curso de oficiais de polícia e, portanto, sendo uma coisa nova, com algumas possibilidades de carreira aberta, com algumas possibilidades de eventualmente obter aqui, com alguma facilidade, uma carreira de futuro e de sucesso. Portanto, foi uma opção óbvia e compensadora, recompensadora em relação àquilo que se perspectivava o meu andamento normal em termos académicos. E, portanto, depois acabei, obviamente, pela vivência, acabei por me apaixonar por esta área e sou um apaixonado desta área. Muito bem. Eu estava aqui a ouvir e a pensar. Esta conversa é uma conversa diferente que tenho feito, porque tem duas questões. Tem, sim, por um lado, é uma honra conversar com o superintendente da TSP da minha cidade. Portanto, isto aqui é uma grande honra. Por outro lado, é um perigo, Obrigado. porque eu distraio-me e ainda sou preso por ofensas às autoridades. Portanto, eu vou ter que ter. Vou ter que ter cuidado. Agora, ó Pedro, agora falando a sério. O, o- a ideia a ideia subjacente das minhas conversas tem a ver com algo que para mim que a mim é muito caro, que é a liberdade, a ideia da liberdade. Mas que é uma ideia que para mim é também claro que tem sempre tem um outro lado, que é a liberdade para mim só existe com responsabilidade. E essa responsabilidade é a responsabilidade individual e também é coletiva. E quando eu penso, por exemplo, na questão da responsabilidade coletiva, tem que haver, na minha perspectiva, autoridade. E a autoridade, numa sociedade democrática, como eu gosto, e de uma sociedade de democracia liberal, tem que ser exercida pelo Estado, obviamente exercida a bem, e, portanto, a favor dos cidadãos, mas é a autoridade. E a minha questão tem a ver um bocadinho com aquilo que é a minha percepção, já há muito tempo, que é, acho que nós vivemos um tempo em que cada vez mais muita gente confunde a autoridade com autoritarismo. E muitas vezes olha para as forças de segurança, eu aqui estou a englobar todos, não é? Portanto, todas as forças de segurança de um país, como os representantes quase do autoritarismo. E, portanto, isto é a minha perspectiva e a minha questão também. Isto, de certa forma, depois diminui a autoridade, e que é fundamental, porque sem autoridade nós não temos democracia, portanto não temos uma vida em liberdade. Isto, pelo menos é o que eu penso. Estamos de acordo. Eu concordo plenamente contigo. Portanto, não há liberdade sem responsabilidade. Ponto. E isto acho que é unânime este pensamento. As pessoas, para serem livres, têm que ter segurança. Este também é outra das premissas
fundamentais. A liberdade não pode ser exercida se não for em segurança. Portanto, as pessoas, se não tiverem segurança, não conseguem andar livremente na rua, não conseguem frequentar livremente os seus espaços, não conseguem divertir-se à noite sem estarem minimamente preocupados com aquilo que acontecerá quando saírem de um bar ou de uma discoteca ou de qualquer espaço de lazer. Portanto, é determinante e é fundamental o processo de segurança nas nossas sociedades. E, portanto, nós nunca poderemos ser livres se não aceitarmos, entre aspas, a intervenção de alguém, nomeadamente neste caso o Estado, para ser o garante dessa nossa segurança. E às vezes o garante da segurança implica alguma restrição da nossa própria liberdade. Portanto, quando nós às vezes consideramos que para determinados espaços as pessoas não podem nem devem circular porque, eventualmente, há um corte de uma rua, há uma derrocada, há um evento qualquer, portanto, estamos a privar a pessoa da sua liberdade, mas para efeitos da sua segurança. E às vezes as pessoas têm a tendência normal e natural que a intervenção policial, das forças policiais, das forças de segurança, é no sentido restritivo e eventualmente poderá sê-lo. Poderá sê-lo, mas sempre na salvaguarda total daquilo que é a liberdade coletiva e também a liberdade individual. Porque às vezes temos uma concepção de que nós estamos a trabalhar para os outros. Não, nós estamos a trabalhar para todos nós. Eu normalmente faço este discurso aqui muito com o meu efetivo, com o pessoal da polícia, quando às vezes nós falamos, temos que nos empenhar a bem da sociedade, a bem da população, e eu às vezes digo ao pessoal que a população somos todos nós. Portanto, eu quando me empenho em dedicar-me ao serviço policial e garantir a segurança das pessoas, eu estou a garantir a segurança também da minha mulher, do meu filho, dos meus amigos, do Ricardo. Portanto, é nesse esforço que eu trabalho, ao garantir a segurança global, estou também a garantir a segurança individual dos meus. E, portanto, não diretamente, mas indiretamente. E, e há esta percepção de que nós restringimos, de algum modo, as liberdades. Mas tem que ser, obrigatoriamente, a faculdade que o Estado tem do uso da força está assente nas suas autoridades policiais e, portanto, não há outra forma. O exercício da força não pode ser usado individualmente por cada um. E daí o facto das sociedades terem atribuído ao Estado essa responsabilidade, a qual ele exerce pelas polícias. As polícias acabam por impor determinados comportamentos, determinadas, digamos, balizamento das liberdades de cada um, mas para garantir efetivamente que elas possam ser usufruídas, essas mesmas liberdades. É um bocadinho contrassenso, Claro, mas... não, mas é verdade, e assim, nós às vezes esquecemos, e às vezes esquecemos, e se calhar felizmente nos esquecemos, significa que vivemos num país seguro, não é? Porque esquecemos felizmente. do valor da segurança, ainda agora vemos o que está a passar no Equador, não é? E que no fundo vemos ali um Estado quase, ou seja, que parece, pelo menos para os olhos de quem está de fora, parece que o Estado de repente desaparece. E temos uma situação terrível a acontecer. E eu estava a pensar assim, até porque eu sou urbano, não é? Eu costumo dizer que sou um rapaz simples do campo, mas é do Porto, da cidade, e portanto a minha relação com a polícia sempre foi mais com a PSP, porque é a Polícia de Segurança Pública, não é? Portanto, a GNR é mais de meios mais rurais, não quer dizer que eu não contacto de vez em quando. A PJ eu penso que ainda bem que não contacto tanto, né? Porque normalmente quando é chamada quer dizer que eu não tenho necessidade de chamar. Mas isto para dizer o quê? Isto não é por simpatia. É assim, ao longo da minha vida, às vezes que eu tive interações com a PSP, eu tenho muito boa opinião da PSP mesmo. Não é por simpatia, ou seja, quase sempre os polícias com quem, às vezes perguntando coisas, outras vezes tive que chamar por alguma questão, a maior parte das vezes, eu diria que quase sempre, são pessoas bem educadas, bem formadas e que tentam ajudar e que têm uma certa psicologia, ou seja, uma capacidade de manter. E já tive uma vez uma situação em que, até complicada, em que chamei a PSP e gostei muito da forma como os polícias agiram perante essa situação. Isto para dizer que, às vezes, isto também é uma outra opinião que eu tenho há muito tempo, é assim, nós às vezes confundimos a opinião publicada com a opinião pública. E a opinião publicada é das elites. As elites são quem tem acesso aos meios. E, portanto, muitas vezes eu acho que a opinião pública, as pessoas,
têm uma melhor opinião, inclusive até das forças de segurança no sentido geral. Isto também, mais ou menos, é o que eu acho, não sei se também queria, do que às vezes aquilo que nós vemos nas elites, que vivem quase numa redoma, que não precisam tanto, se calhar, até do contacto e não têm tanto contacto, e que isto acontece não só com as forças de segurança, mas depois acontece com muitas outras coisas, ou seja, em que há um desfazamento em relação aos problemas das populações, e nós vemos as questões da segurança, as questões da imigração, as questões do emprego, etc, 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 e que a mim me preocupa, porque quando nós nos afastamos daquilo que são os problemas das populações, os radicais tomam essas questões como questões deles. E essas questões devem ser discutidas por gente adulta, de forma sem problemas. Portanto, e eu acho que nós estamos a perder um bocadinho disso. O que é que achas em relação a isto? Eu concordo, Ricardo, eu concordo. Concordo com esse posicionamento. Acho que todas as sondagens que normalmente são feitas sobre as instituições em Portugal, eh, a polícia surge sempre no topo das preferências e da aceitação pública das pessoas. A polícia mudou muito. Portanto, vamos fazer os 50 anos da nossa liberdade e a polícia, em 50 anos, mudou como da noite para o dia. Portanto, a polícia evoluiu significativamente e, digamos que hoje em dia, a percepção que as pessoas têm da polícia claramente é uma percepção positiva. Não quer dizer com isso que não haja comportamentos anómalos, que não haja comportamentos menos adequados, mas tendencialmente a imagem da polícia é de grande consideração e de grande respeito por parte da população. Portanto, em todas as sondagens que vamos fazendo, em todos os inquéritos que vamos fazendo, a polícia é querida pela população. E dos vários estratos e dos vários níveis sociais. Portanto, não temos aqui uma tendência diferenciada entre as elites intelectuais ou dominantes ou outro tipo de pessoas. É transversal, as pessoas querem e acarinham a polícia. Obviamente que depois há circunstâncias muito próprias e hoje em dia com a comunicação isso é muito simples e acaba por se extrapolar nas redes sociais, etc., nos vários canais de informação que hoje são extremamente simples, é mais fácil que uma atitude menos correta por parte de uma polícia ela seja demasiado evidenciada comparativamente com uma atitude extremamente útil ou capaz ou diferenciadora pela positiva, pela urbanidade, pelo respeito pelos direitos, liberdades e garantias. Portanto, há aqui este supesar daquilo que é a parte negativa, que é demasiadamente empolada nas redes sociais. Portanto, hoje em dia, a facilidade com que a informação passa é fabulosa e passa mais frequentemente esta imagem negativa do que a imagem positiva. Mas eu normalmente digo que isto também é importante. Eu tenho essa sensação, que é uma sensação pessoal, como tu também, Ricardo, também, de vez em quando tens a tua percepção, esta também é a minha percepção, que a polícia é, para as sociedades atuais, e tendo em conta que, por vezes, somos pressionados por um conjunto de fenómenos, quer mundiais, quer locais, quer europeus, o caso agora das pandemias, das guerras, do tráfico de droga, que tem sido uma constante na União Europeia e, portanto, com alguns reflexos já no nosso país. Portanto, há aqui um sem número de coisas que vem degradando as sociedades e que vem criando demasiadas preocupações. E eu normalmente costumo dizer que o servidor público, eu não me considero um funcionário público. Costumo dizer isto com algum gosto e com alguma serenidade. Eu considero-me um servidor público. Portanto, eu não sou um funcionário público, eu sirvo o público e tenho o prazer imenso de servir o público. Eu normalmente digo isto com alguma habitualidade, que é, eu comparo a Polícia de Segurança Pública, no caso as forças de segurança, mas no caso particular a minha casa, comparo a Polícia de Segurança Pública com uma muralha de um castelo, portanto, de uma cidade. As cidades eram defendidas pela sua muralha, portanto, das ameaças e daquilo que afligia aquela cidade. E, portanto,
Os homens bons, ainda fiz esta comparação aqui no meu discurso de tomada de posse, os homens bons vão para as muralhas. Portanto, vão acompanhar a sua polícia na segurança das cidades. Portanto, e depois temos, de vez em quando, uns sapadores, que é a malta que se põe debaixo da muralha a minar, portanto, debaixo da sua polícia a puxar a terra, de modo a que a muralha depois acaba por ceder e acaba por ser permissível, digamos, a entrada do mal dentro das cidades. Faço muito esta alegoria portanto, os homens bons têm que estar obrigatoriamente na muralha, Ricardo, conjuntamente com a polícia e defendendo aquilo que são os principais interesses da cidade, a liberdade, o respeito, o individualismo, a garantia de que as pessoas vivem com alguma qualidade. Portanto, eu comparo muito a polícia à muralha e considero que o pessoal que trabalha comigo, que o pessoal que todos os dias sai à rua com chuva e que enfrenta todas as misérias que nós possamos imaginar, porque eles veem as misérias todos os dias, as misérias mais dispares que a gente possa pensar, eles veem-nas e acompanham-nas. E, portanto, e continuam ali duros como rocha, a aguentar tudo e mais alguma coisa. E, portanto, eu estou grato a quem serve comigo e estou grato a quem faz parte da muralha. E também estou sempre a apelar a que todos os homens bons, o Ricardo inclusive, que venham para a muralha e que nos Não, venham essa ajudar. é uma analogia muito, acho que é muito boa. E essa questão das misérias faz-me lembrar precisamente uma interação que tive com a PSP recentemente, com dois PSPs, de uma situação que eu chamei por uma coisa degradante. Assim, degradante mesmo, da degradação humana, e que da forma como eles interagiram, que trataram-na muito bem, ou seja, conseguiram tratar com preocupação pelas pessoas, sem mais uma vez, não exercendo o autoritarismo, mas a autoridade. E a situação, felizmente, resolveu-se a bem. Não a degradação das pessoas, que essa, infelizmente, continua lá. Mas eu não foi há tanto tempo assim, a falar com os dois polícias, aquilo incomodou-me, aquilo que estava a ver, e perguntar-lhes assim, mas vocês devem ver isto todos os dias. E ele disse-me assim, isto é uma boa situação, você não imagina o que é que se passa aqui na cidade relacionado com aquela questão. E eu depois pensei assim, como é que estas pessoas, ao fim do dia, chegam a casa, todos os dias, é assim, obviamente que os dias não são todos maus, há de haver dias bons e dias em que não acontece nada, mas há de acontecer muitas vezes porque há muita miséria pelas cidades, principalmente nas cidades, até acho que se calhar mais que nas aldeias e noutros. Como é que, uma pessoa consegue, dia após dia, manter até manter-se, Sim. não é? É difícil quando uma pessoa pensa nisso, não é fácil. Não, é muito complicado. Mas o serviço policial, conforme eu estava a dizer, Ricardo, é um estímulo também, porque o facto de nós nos sentirmos servidores públicos e nos sentirmos úteis acaba por nos compensar com aquilo que nos vamos deparando no dia a dia. Portanto, para nós, à semelhança de qualquer ser humano, o facto de vermos as desgraças e de convivermos com elas com regularidade, obviamente que não nos deixa insensíveis. Portanto, os polícias sofrem e sofrem com alguma habitualidade relativamente àquilo que é a degradação humana, que é a criminalidade, que é a gratuitidade hoje em dia o que mais nos choca é a gratuitidade da violência. Portanto, que é uma coisa brutal. Quer dizer, chegamos a níveis, às vezes, em que não percebemos, e aliás, basta acompanhar os órgãos de comunicação social para nós percebermos que há aqui um nível de violência que se tornou cada vez mais gratuito, por perda de valores, por whatever. Não faço a menor ideia se isto foi o Covid que nos trouxe aqui algum transtorno obsessivo ou não, mas o que é certo é que uma das coisas que nos choca é esta violência gratuita que
este extremar, às vezes, de não haver o mínimo de racional, Ricardo. Às vezes perde-se o racional. E, portanto, e o que a polícia ganha é ter conseguido que nas pequeninas coisas nós tenhamos conseguido ajudar alguém, tenhamos conseguido contribuir com mais uma pedrinha para a muralha, porque estamos a contribuir para a nossa sociedade e, portanto, isso acaba por ser também um estímulo. Eu, das coisas mais. Assisti a coisas perfeitamente. Só para te contar uma história para tu perceberes. Quando eu comecei a minha vida profissional, o primeiro contacto que eu tive com uma situação de toxicodependência foi um senhor que era construtor civil, e que chamou o carro patrulha para ir lá à casa porque o filho estava-lhe a destruir a casa. E, portanto, o filho era toxicodependente e, portanto, ele chamou-nos lá à casa e, quando nós chegamos, o filho já não estava. E nós deparamos-nos com uma casa de um construtor civil, que supostamente deveria ser uma pessoa que deveria ter as suas posses, e tinha, a casa era grande, mas a casa por dentro não tinha nada, Ricardo. Nada. O miúdo tinha vendido tudo aos pais para comprar a droga. O miúdo tinha desgraçado aquilo tudo, partia loiça, partia os móveis. Portanto, uma pessoa que tinha uma capacidade financeira enorme vivia numa desgraça pegada, e ver um pai falar com a polícia e dizer à polícia: epá, prendam-me para eu ter um bocadinho de sossego na minha vida, isto foi, para mim, foi brutal. Claro que o dia a dia acaba por depois nos causar alguma resiliência àquilo que vamos assistindo. E, portanto, onde encontramos a luz, agora na sequência do teu nome, onde encontramos a luz é precisamente nas realizações, naquilo que nós conseguimos fazer e conseguimos ultrapassar e conseguimos dar à sociedade à qual nós nos dedicamos a servir. E, portanto, isso acaba por nos compensar em termos de estabilidade, de estabilidade emocional, para aguentarmos um bocadinho todos os sufocos que vamos assistindo. E, portanto, é um estímulo. Eu posso dizer, sinceramente, no meio do caos, eu nunca trabalhei, porque eu vivo esta vida profissional com uma alegria e com uma dedicação e com um empenho que faz com que eu não sinta que estou a trabalhar. Portanto, e isso é realizador. Portanto, eu sinto-me realizado naquilo que faço e sinto-me estimulado, e isso acaba por me motivar cada vez mais a fazer mais e melhor. E especialmente mais e melhor pelo pessoal com quem eu trabalho. Porque é importante depois tu, numa posição de algum destaque, no caso da liderança, criar aqui dinâmicas que sirvam para amenizar o mal-estar e algumas digamos, das situações menos boas que o nosso pessoal vai ultrapassando. Nós vamos criando aqui motivação, estímulos, e ter o pessoal sempre connosco e sempre animado para continuar a trabalhar. Portanto, são aqueles que efetivamente se sentem bem, que acabam depois por puxar todos os outros, e a organização também é isso. É uma partilha entre todos, de modo a podermos ultrapassar tudo aquilo que não é bom e vivenciar e experienciar tudo aquilo que é bom e considerarmos que é uma realização comum. A organização também tem isto, a instituição em si. Claro que sim, isso é uma benção. Isso é em qualquer profissão. Uma pessoa poder fazê-la sem esforço, mas por prazer, é uma felicidade. É. Nós, pelo menos eu penso, quando uma pessoa normal pensa no mal, muitas vezes, quando nós pensamos alguém que cometeu um crime, fez alguma coisa, tendemos, acho eu, quase todos nós, tendemos a achar que há uma justificação para. Uma justificação não quer dizer que seja legítima, não é? Mas epá, ele teve uma vida desgraçada e fez isto, ou aconteceu-lhe isto e perdeu não sei o que e fez. Mas a história mostra-nos, e os filósofos já o mostraram muito mais vezes, e os sociólogos, ou seja, que há a maldade absoluta. Há pessoas em que parece que não há justificação, que não se consegue. Já não estou a falar dos psicopatas, porque aí assim é uma questão, já vai ao nível da medicina, não é? Mas vocês devem ver muitas vezes situações que não, imagino eu, que não têm qualquer tipo
de compreensão, sim, porque é que aquilo acontece, porque é que aquela pessoa faz aquilo, digo eu, não sei. Às vezes ficamos muito incrédulos, mas percebemos sempre que há de haver qualquer motivo que origina aquilo, nem que seja um motivo social, nem que seja um motivo emocional. Portanto, por isso é que nós às vezes temos uma postura de isenção em relação às pessoas, especialmente aquelas que cometem atos criminosos. A polícia tem sempre essa tendência de considerar que quem vai decidir é o magistrado. Portanto, nós temos uma posição neutra sempre, por princípio, do respeito pelo outro, independentemente de ele ser criminoso ou não. E, portanto, nós, pelo facto de assistirmos a muita coisa, conseguimos ser mais, como é que eu te direi, mais, eh, não é sensíveis, mas mais compreensivos em relação aos comportamentos. Porque há de haver sempre uma justificação, há de haver sempre uma falta de valores, há de haver sempre um problema de uma educação, há de haver sempre um problema de que eventualmente a pessoa nunca foi amada, nunca foi querida, ou passou sempre privações e, portanto, habituou-se a lutar independentemente da sua racionalidade para obter aquilo que quisesse, portanto, ou então, eventualmente, está sob o efeito de drogas, mas as drogas foram consequência da sua vida passada. Portanto, há de haver sempre uma justificação. Pese embora há coisas que nos deixem perfeitamente incrédulos. Mas nós temos sempre esta tendência de crer que há ali qualquer coisa que deu o trigger e que fez com que as coisas acontecessem. Porque às vezes são estados de alma em que as pessoas, por uma mínima coisa, aquele fator em concreto foi o elemento motivador para. Agora, que nós estamos cada vez mais a assistir a esta tal violência gratuita que eu te referi há bocadinho, isto é notório. Portanto, há cada vez menos compreensão pelo outro. E estamos a falar em termos sociais, não é em termos criminológicos. Em termos sociais, vê-se no comportamento automóvel, por exemplo. Portanto, as pessoas, por uma mínima coisa, disparatam e, portanto, e lá tem a polícia que intervir, lá tem a polícia que sanar, lá tem a polícia que ultrapassar, e, portanto, às vezes são coisas que há ali um trigger qualquer que dispara e que a gente não consegue perceber o porquê. Mas há efetivamente um aumento substancial da violência gratuita e há coisas que são perfeitamente loucas e que a gente não consegue encontrar justificação para tal. Isso há, sem sombra de dúvida. Pedro, na PSP, superintendente, assim, não sei se quer ser só uma equivalência direta, mas quando nós pensamos, por exemplo, ao nível da hierarquia do Exército, equivale aqui a mais ou menos um coronel, ou o que Sim, é? sim, aproximadamente, sim. Então, eu ainda Eu estou, neste, eu ainda estou especialista, que eu fiz a tropa, portanto, eu sou alferes, não é? e andaste a ler, E andei a andaste a ler, informar. portanto, eu ainda sei umas coisas. Basicamente, no meu caso, os comandos metropolitanos de Lisboa, Porto, Açores e Madeira é um lugar, entre aspas, de general. E, basicamente, neste momento, eu estou a exercer funções acima do posto, como superintendente, mas porque não fui ainda promovido a superintendente-chefe, que é, digamos, o posto imediatamente a seguir. Mas estou a exercer funções por uma questão de necessidade, e apenas por isso. E muito bem, ok, estamos mesmo, passa-nos tanto estas conversas, estamos a acabar. E é assim, e estás por uma razão muito simples, porque tu chegaste ao topo da tua carreira, porque ser comandante máximo da TST no Porto, desta nação invicta, é obviamente o máximo onde se pode almojar. Portanto, a partir de agora, quais são os sonhos? O que é que pode ser mais do que isto? É difícil. Agora nada, Ricardo. Agora nada. Ainda por cima, eu sendo do Norte, porque eu sou do Norte, uh, acaba por ser, digamos, o culminar da carreira é regressar às origens. Portanto, porque eu sou de Mirandela, sou da terra das Alheiras, portanto, acaba por ser um regressar ao meu norte que eu muito acarinho. Portanto, eu sempre acarinhei o norte e sou nortenho. Portanto, ponto final, regressar ao norte para terminar a carreira, acho que foi uma prenda que me foi dada pelo diretor nacional
e além do mais, com o efetivo que eu sirvo, porque eu sirvo o meu efetivo, eu estou muito contente com este comando no Porto, porque tenho gente muito boa, é gente que já vem para o Porto, portanto, é malta já com algum tempo de serviço, portanto, vêm já com alguma responsabilidade, com alguma experiência, com algum conhecer, e, portanto, isso faz com que seja muito mais simples, sejam pessoas com mais ponderação e que sejam pessoas com muita, muita capacidade. E tem sido muito bom, pese embora não seja fácil, mas tem sido muito bom estes meus primeiros tempos aqui no Porto e espero que continue e espero que possa fazer muita coisa para garantir a tal muralha, pelo menos aqui na área metropolitana do Porto. E espero ter homens bons, como o Ricardo Luz, para nos ajudarem. Homens bons, quando eu falo em homens bons, falo nos autarcas, falo nos magistrados, falo nos jornalistas, falo nas pessoas que têm responsabilidade e que têm que obrigatoriamente estar na muralha e não fazer o serviço sapador. Portanto, é lá que tem que estar, é lá que, com a polícia que tem que estar, com a sua polícia e apoiar a sua polícia para garantir a muralha e para conseguirmos que o Porto e que a área metropolitana do Porto tenha sucesso e que tenha liberdade e que se possa usufruir dela. Pedro, obrigado, é assim, e é evidente, é assim, que eu só desejo que todo sucesso, em qualquer cidade, como é evidente, então na minha cidade muito mais, que tudo corra pelo melhor, com as dificuldades que obviamente existirão sempre. Muito sucesso, muito obrigado, e como dizem os americanos, mesmo sinceramente, obrigado pelo teu e pelo vosso serviço. Muito Que acho que obrigado, é, Ricardo. E espero por ti uma visita aqui no comando para claro que sim, claro que almoçarmos ou sim, tomar um café. claro Muito que sim. obrigado. Um abraço. Grande abraço, Obrigado, Ricardo. E obrigado. obrigado eu. Obrigado pelo convite.